Bom dia, bom dia, bom dia. Sem Bíblia não tem café. Passando aqui porque hoje estamos em Salmos, no capítulo 37. Graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa semana tem chuva. Difícil de caminhar, né? E observar a natureza. Mas, de qualquer maneira, nós estamos aqui. Antes de meditarmos no livro de Salmos, quero falar um pouquinho sobre os dons espirituais. E hoje estamos finalizando nos dons de curas e amanhã nos dons de milagres e depois nós vamos passar para um outro capítulo. Sobre os dons espirituais, o texto é 1 Coríntios 12, no versículo 4, a seguir está escrito assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. No versículo 9. Há outro pelo mesmo Espírito a fé, e há outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os dons de curar. As referências estão em 1 Coríntios 12, nos versículos 9, 28 e 30. Fala sobre os dons de curas. Os dons de curas funcionam da seguinte maneira: para curar doenças de uma maneira completamente sobrenatural, sem intervenção médica, sem intervenção humana, sem nenhuma intervenção dos meios naturais. O Espírito Santo é que vem sobre o corpo da pessoa, tirando todo tipo de dor, todo tipo de doença. Então nós nos perguntamos, por que uma pessoa que tem um dom de cura não entra, por exemplo, num hospital e cura todas as pessoas? Porque nem Jesus fez isso. E um princípio importante para a cura divina é a fé. A pessoa que vai exercer o dom da cura, ela precisa colocar a fé em prática para que o outro seja curado, e a pessoa que será curado também precisará exercer a sua fé para receber a cura. Na maioria das vezes é assim que funciona. Na Bíblia vai ter um exemplo de uma pessoa que teve uma dificuldade para receber uma cura que foi liberada, que foi Naamã. Nós vimos que o profeta Eliseu, ele deu um direcionamento. O profeta Eliseu sabia que ele tinha o dom da cura e ele liberou uma palavra de cura sobre Naamã, ele era leproso e ele era comandante do exército do rei da Síria, se não me engano. Então, como ele era um comandante, ele era uma pessoa muito respeitada na sua farda de comandante, mas quando tirava a farda tinha a lepra. Então, ele tinha um certo orgulho. Mas o que acontece? Ele teve uma dificuldade de receber aquela cura quando o profeta mandou que ele se lavasse 7 vezes em um rio que era muito sujo, muito poluído. E ele disse que ele não iria fazer isso. Ele teve uma certa dificuldade de receber o milagre. A cura que foi liberada para ele dependia da fé do profeta para liberar, mas dependia também da fé dele para receber e para fazer aquilo que era importante que ele fizesse. O Espírito Santo é quem capacita aqueles que creem para curar os enfermos e libertar os cativos, aqueles que estão presos de alguma maneira pelas obras malignas. É uma capacitação espiritual, o dom da cura. Em geral, ele trabalha em cooperação. Em geral. Não vou dizer que 100% das vezes é assim, mas em geral trabalha em cooperação com a fé do profeta, da pessoa que vai liberar a cura, e a fé da pessoa que vai receber a cura. Deus quer curar todos? Quer, mas ele precisa passar pelo ser humano, e o ser humano tem as suas limitações. Qual é o propósito do dom da cura? Propósito dos dons de cura. Evidentemente, o primeiro propósito é libertar os doentes e aflitos e destruir as obras do inimigo. Em segundo lugar, provar a afirmação de que Cristo é realmente Filho de Deus, confirmar a palavra do Evangelho, atrair as pessoas ao Evangelho, trazer a glória de Deus. Confirmar a existência de Deus pelos seus milagres. Nós não vamos falar muito hoje, vamos ficar por aqui. Hoje nós vamos meditar aqui no Salmo 37. Eu gosto muito do Salmo 37.
A prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Eu fui buscar outra Bíblia, porque eu gosto muito dessa versão da Bíblia na linguagem de hoje. Então vamos lá. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a tua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que deseja o seu coração. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida, e terão alegria, prosperidade e paz. Os maus fazem planos contra os bons, e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam da espada e curvam seus arcos para matar os pobres e os necessitados, para assassinarem os que são honestos. Mas os maus serão mortos pelas suas próprias espadas, e os seus arcos serão quebrados. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protegerá os bons. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Porém, os maus morrerão. Os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como as flores do campo, sumirão como a fumaça. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida, mas os que ele amaldiçoa serão destruídos. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar. Protege aqueles cuja vida é agradável a ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus, e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Ele sempre é generoso em dar e emprestar, e os seus filhos são uma bênção. Afaste-se do mal e faça o bem, e você sempre morará na terra prometida, pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo. E não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Os bons possuirão a terra prometida e sempre morarão nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Guardam no coração a lei de Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los, porém o Senhor Deus não abandonará os bons nas mãos do inimigo, e quando forem julgados não deixará que sejam condenados. Ponham a sua esperança no Senhor e obedeçam os seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida, e vocês verão os maus serem destruídos. Vi um homem mau, um dominador cruel, que era grandioso como o cedro dos montes Líbanos. Porém, um dia passei por ali, e ele já havia desaparecido. Eu o procurei, porém não pude encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observe os honestos, e você verá que as pessoas que amam a paz deixam descendentes, mas os que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e livra, e porque eles procuram a sua proteção, ele os salva dos maus.
Foi isso, gente. Um bom dia e um bom café.